Boa tarde, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine as nossas jornadas, que são muitas, e pelo simples fato de existirmos neste mundo em transição, que é o planeta Terra, e que nós chamamos de forma muito carinhosa, pela mitologia grega, a Mãe Gaia. A Mãe Gaia pede socorro. A Mãe Gaia está mais do que nunca dizendo-nos: por favor, cuide bem de mim, porque está ocorrendo muitas catástrofes climáticas e que tem o dedo do homem. Nós somos os causadores de forma direta e indireta no que vem ocorrendo ao planeta. Se os rios, as cachoeiras do nosso planeta se contaminar, o nosso sistema imunológico também vai se contaminar. Nós somos constituídos de 70% de água. Então, nós estamos totalmente conectados com a Mãe Gaia, com o planeta Terra. Sabemos que possuímos os nossos chakras, os plexos solar, são os pontos energéticos que existem no corpo, que são chamados de chakras. A Mãe Gaia, o planeta Terra, também tem os seus pontos de mutação, como muito bem dizia Fritjof Capra. Então, a Terra, esse organismo vivo, ele tem os seus pontos energéticos e todos nós estamos conectados com tudo. Tudo está ligado a tudo. Mas, quando, no dia 26 de maio do ano de 1861, no século XIX, na freguesia de Campina essa que hoje é a cidade de Santa Amaro da Purificação, que nós conhecemos, é uma cidade centenária. Para quem não sabe, na realidade, a independência do Brasil teve os seus primeiros passos em Santa Amaro. Dom Pedro só foi dar o grito do Ipiranga lá em São Paulo depois de muito tempo. Mas os primeiros passos para a independência do Brasil ocorreu na Câmara dos Vereadores, na cidade de Santa Amaro da Purificação. E reencarnava na década de 60 do século XIX uma jovem moça que ela seria a divisora de águas para a história da Bahia, para a história do Brasil e especialmente para os soteropolitanos. Encarnava aquela que seria conhecida como Amélia Augusta Sacramento Rodrigues, e que muitos de vocês conhecem a cidade de Amélia Rodrigues. A cidade de Amélia Rodrigues, aquele distrito, há 60 anos atrás, em 1961, pertencia a Santa Amaro da Purificação. Em homenagem ao centenário de 100 anos de nascimento de Amélia Rodrigues, o governo do estado, na década de 60, coloca o nome daquele distrito, daquela cidade, em sua homenagem, que vai, a partir de então, 1961, se chamar Amélia Rodrigues, porque ela foi, vamos dizer assim, uma grande poetisa, uma grande escritora. Ela escrevia peças de teatro para o Teatro São José, que ficava aqui na Praça Castro Alves e que hoje não existe mais. Amélia Rodrigues, ela ainda muito jovem, já identificava a sua tendência espiritual,
a sua ascendência espiritual. E aqui eu trouxe alguns breves comentários sobre a vida dela. Mais conhecida como Amélia Rodrigues, foi grande, quando encarnada, notável poetisa, professora emérita, escritora consagrada, teatróloga, legítimo expoente cultural das letras da Bahia. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues nasceu na fazenda, como eu falei anteriormente, Campos, freguesia de Oliveira dos Campinhos, município de Santa Amaro da Purificação, e seus pais se chamavam Félix Rodrigues e Dona Maria Raquelina Rodrigues. Então, naquela época, ainda muito jovem, ela resolve deixar a cidade de Santa Amaro e vem morar em Salvador. Mas imagine Salvador daquela época, não é essa Salvador que a gente conhece. O centro de Salvador, essa parte antiga, onde hoje nós temos o Centro Histórico do Pelourinho, temos o Corredor da Vitória, o Santo Antônio Além do Carmo, todo aquele trecho do Santo Antônio Além do Carmo. Ali residia as grandes famílias proeminentes daquela época. E Amélia Rodrigues, ao vir residir em Salvador, ela iria seguir o que era da sua tendência espiritual. Por que tendência espiritual? Porque cada um de nós reencarnamos trazendo determinadas predisposições para desenvolver uma profissão, como, por exemplo, Dr. Ivo Pitangui, que foi um dos maiores cirurgiões do século XX, ele reencarnou com a missão, de fato, de ser cirurgião plástico. Oscar Niemeyer, um dos arquitetos que projetou Brasília, ele reencarnou com a missão de ser um grande arquiteto. E assim por diante. Então, cada um de nós reencarnamos trazendo essa predisposição inata. O que é uma predisposição inata? É as experiências que você já teve em vidas passadas. Certamente você já vivenciou outras experiências, você hoje está militando como bombeiro, mas é muito provável que os companheiros tinham algum vínculo ao militarismo na época da velha República de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E eu tenho, nas minhas pesquisas de estudos, eu tenho analisado de forma, não é uma afirmação, não estou afirmando, mas são algumas deduções lógicas. Ao estudar a obra do escritor e jornalista Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889, que foi uma série de livros espetacular, e que Laurentino narra a história do Brasil. Ano passado ele lançou o livro Escravidão, o volume 1, lançou esse ano o volume 2, Escravidão, e no próximo ano o volume 3. E ao estudar toda a história do Brasil, eu cheguei a uma conclusão, que cada um de nós, no século XIX, tivemos um escravo. Padre Antônio Vieira teve o seu escravo, os seus escravos. Manuel da Nóbrega, que é a reencarnação de Emmanuel, o senador Públio Lentulus, aquele que mais tarde se tornaria o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, que foi Manuel da Nóbrega, também tinha os seus escravos. Portanto, eu cheguei a uma conclusão, que o meu amigo que está sentado ali, em uma vida do passado, provavelmente teve os seus escravos. Então, isso era algo muito comum naquela época. E Amélia Rodrigues, quando ela reencarnou na Bahia, ela era totalmente contra
a esse tipo de postura da escravidão. Então, ela vem residir em Salvador, e aqui em Salvador, ela vai lecionar na Escola Central, no Santo Antônio Além do Carmo. E lá, nesse Colégio Central, no Santo Antônio Além do Carmo, ela iria aplicar o que nós chamamos hoje da pedagogia da afetividade. O que é a pedagogia da afetividade? No dizer de Cinira Pinto, uma grande pedagoga do sul do Brasil, Cinira Pinto dizia: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Porque a criança de hoje é o político de amanhã. A criança de hoje é o engenheiro de amanhã. Como será o perfil dessa nova sociedade, desse novo mundo? Que novo mundo é esse, James? O novo mundo que todos nós aspiramos para os nossos filhos, para os nossos futuros netos, será determinado a forma como você está educando o caráter moral dessa geração que está aí. Na semana passada, eu estava assistindo uma aula de astronomia, e quem estava me dando essa aula de astronomia era uma garota de 8 anos de idade. A menina com 8 anos de idade, ela estava dando aula de astronomia, ela e mais 2 amigas na live, a outra de 12 e outra de 11 anos de idade, falando sobre astronomia e astrofísica. Então, são essas gerações que vai assumir a nova ordem que certamente está chegando. Porque os velhos paradigmas, o homem velho, que todos nós somos homens velhos, no sentido psicológico, emocionalmente e espiritualmente, e que precisa passar pelas suas reformas. Quando, em 1905, Amélia Rodrigues, ela, lecionando na escola, onde seus alunos iriam participar de um concurso, e Amélia Rodrigues vai apresentar a tese do filósofo Spencer. E ela diz uma frase que eu achei importantíssima sobre a educação, que era a ideia diretora de Amélia Rodrigues. O jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Se apelar para o coração e educar, é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. O pensamento de Amélia Rodrigues se identifica com o pensamento de Fenelon, contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E quem foi esse nome Fenelon? Fenelon, ele foi um dos espíritos que ajudou na construção da codificação espírita. O nome do espírito Fenelon aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, foi codificado por Allan Kardec, mas teve a participação coletiva de uma pleide de espíritos que psicografava mensagens, e essas mensagens de vários espíritos iria compor o pensamento kardeciano, a essência da doutrina espírita. E Amélia Rodrigues, ela tinha exatamente a mesma ideia diretora do Evangelho de Jesus. A ideia diretora de Amélia, ainda em vida, alinhava-se muito com o pensamento do advento do Espiritismo na Terra naquela época. Para que vocês tenham ideia, coincidentemente eu vi hoje no meu Face Memórias Históricas de Salvador. Isso foi hoje de manhã. Eu vi uma foto daqui do Corpo de Bombeiros circulando aí na memória histórica, e que me parece que é do início do século XX. E tinha alguns colegas seus, no início do século, na porta aqui do quartel.
Eu estava achando que era o meu querido Barbosa que estava ali na porta do quartel. Aí eu caí na real e disse, não, ele está no século XXI, essa foto é antiga, mas tinha. Eu disse, gente, que maravilha. Naquela época se falava o francês. As pessoas não sabiam cantar o hino nacional, se cantava a Marselhesa, Viva la France, porque naquela época ainda era algo muito vivo na nossa república. E Amélia Rodrigues, ela em vida, de certa forma, ela tinha como a sua missão educar almas. Só que acontece que em agosto de 1926, ela desencarna, aos 65 anos de idade. Retorna à pátria espiritual. Coincidência ou não, ela desencarna aqui em Salvador em 1926 e no dia 4 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, reencarnava Divaldo Pereira Franco. Um ano depois da desencarnação de Amélia Rodrigues, mergulhava na terra aquele que se tornaria o apóstolo do século XX, aquele que seria um dos maiores divulgadores dos postulados da doutrina espírita para a atualidade, um ano depois. Quando Divaldo, já com seus 26, 27 anos de idade, a sua mentora espiritual lhe aparece e diz a ele, olha, precisamos mais do que nunca intensificar o Evangelho de Jesus na mente e no coração dos nossos companheiros. E Divaldo, ainda naquela época, muito jovem, prontamente aceitou a missão, porque cada um de nós temos uma missão e que essa missão é dada por uma hierarquia superior. Se nós temos as hierarquias da Terra, o plano espiritual também tem as suas hierarquias espirituais, como por exemplo, o Brasil tem um presidente da República, tem um Congresso, tem os políticos, tem os vereadores, tem os deputados, enfim. O mundo espiritual tem um diretor espiritual que cuida do Brasil. Esse diretor espiritual se chama o Anjo Ismael. Só que o Anjo Ismael, o Espírito Ismael, que cuida do Brasil, ele não está sozinho administrando a situação sociológica do nosso país. Então, existem outros espíritos, uma pleide de espíritos que atua no mundo invisível e a gente não percebe. Como nós somos constantemente influenciados em termos de coletividade pela participação direta ou indireta dessas entidades espirituais. Portanto, é evidente que havia um planejamento reencarnatório de Divaldo, retornando a Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela foi contemporânea de José Pititinga, que foi o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ela foi contemporânea de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, aquele que iria, após a sua desencarnação, iria psicografar uma série de livros relacionada à questão da obsessão e da mediunidade. Amélia Rodrigues também foi contemporânea de Dr. Juliano Moreira, que foi um dos grandes psicanalistas da época aqui em Salvador e depois mudou-se para o Rio de Janeiro. Essas figuras que eu estou narrando para vocês, ao desencarnar, Amélia Rodrigues vai se encontrar com todos eles. Vai ter esse encontro no mundo espiritual. Ou vocês acham que quando você desencarnar, você não vai se reencontrar com os seus afetos ou os desafetos que a gente teve na Terra? É exatamente por isso que eu sempre digo, reconciliai-vos com os seus inimigos enquanto é tempo. Porque se você criou muitos desafetos aqui na Terra,
provavelmente você vai reencontrar com esses seus desafetos no mundo espiritual. É uma lei de sintonia, é uma lei de sincronicidade, porque semelhantes atraem semelhantes. Portanto, retornando ao Divaldo, ele ainda é muito jovem e a sua mentora, Joana de Ângeles, lhe aparece e lhe diz: olha, precisamos mais do que nunca trabalhar com você, porque cada um de nós temos a nossa faculdade mediúnica. Você pode dizer: mas James, eu não sou médium, eu não sinto, eu não incorporo espírito. Não precisa incorporar espírito, não precisa. A intuição, a inspiração é uma das mediunidades mais sensíveis que existe em todos nós. Todos nós temos a capacidade da intuição e da inspiração. Portanto, naquele momento, Joana de Ângeles lhe apresenta o espírito de Amélia Rodrigues. E o espírito de Amélia Rodrigues, no mundo espiritual, vai agora começar, através de Divaldo, além de psicografar uma série de obras, vai lhe inspirar para ele realizar as suas palestras sobre o Evangelho de Jesus. E é Amélia Rodrigues que no ano de 1967 vai psicografar o seu primeiro livro, cujo nome do livro chama-se Primícias do Reino. Esse livro, Primícias do Reino, e que foi o estudo nosso do mês passado, eu levei 8 meses estudando com um grupo de estudos que nós temos da obra Amélia Rodrigues. E nesse livro, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, ela vai narrar a história de Jesus. Ela é uma poetisa do mundo espiritual, e a forma que ela narra a vida espiritual ao tempo de Jesus nos leva até lá. Então, eu peguei aqui um trecho que eu achei muito interessante do primeiro livro, que tem 54 anos de publicação. O espírito de Amélia Rodrigues, através de Divaldo, psicografa essa obra, e que no prólogo, que é a introdução, ela diz assim: nesse vigoroso e expressivo diálogo defrontam-se dois reinos em litígio, o material e o espiritual. Na introdução, ela vai dizer que neste reino onde nós vivemos, o reino espiritual e o reino material vivem nesse litígio. O que é litígio? E ela vai dizer assim: nós vivemos em um mundo... Eu estou falando com o senhor. Vivemos em um mundo... Eu tenho o dia todo aqui para esperar para o senhor responder. Em conflito. O mundo em conflito. Obrigado. Ele ainda me deu uma pitada boa. O mundo em conflito. Vivemos em um mundo material. No mundo material. No nosso conflito, que o mundo não é conflituoso. Nós é que criamos os conflitos. Não é verdade? Então, o planeta Terra, ele não está em conflito. Quem está em conflito somos nós. Então, o problema é nosso, não é o planeta Terra. O planeta Terra é constituído de uma célula da sociedade. A família, a sociedade é constituído de famílias, de seres humanos. Os seres humanos que são conflituosos. Porque a mãe Gaia está aí. E ela está muito aborrecida com o senhor. Sabia disso? Foi bom que você corrigiu na hora. Todos nós, não é? Todos nós, não é? Então, assim, esse litígio quer dizer que você, a humanidade, precisa mudar. Então, era necessário a vinda de Jesus à Terra. Jesus precisava estar entre nós para quê? Para nos ensinar a ética do amor. O que é a ética? No pensamento socrático e no pensamento de Platão,
princípios de uma nova ética. A política, na análise de Platão e de Sócrates, a política e ética que Sócrates falava, que é a política de saber administrar os bens comuns em benefício da sociedade. Ser ético é seguir princípios que não violem o princípio do outro. Infelizmente, hoje nós estamos diante de uma situação criada por nós mesmos. Essa situação está aí porque nós fomos os próprios criadores. Portanto, Jesus, ciente dessa situação, ele iria nos ensinar que a única ética para a mudança da humanidade é a ética do amor. Não tem outro caminho. Só existe um único caminho, o amor. Mas como, James, o amor? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, para que eu possa lhe amar. Como é seu nome? Jorginaldo. Como? Jorginaldo. Jorginaldo. Para que eu possa, acho que vai pintar um sentimento entre eu e Jorginaldo. Depois eu vou cantar um da França e do Brasil. É? Ah, é? Você canta? Canto. Você está de brincadeira. Sério, vou cantar em francês com o Ou Viva la France? É, Alain Delfond de la Patrie. Ah, então ele vai cantar aqui do meu lado, porque ele aí mexeu comigo. Você aí está mexendo com... Por isso que eu estou sentindo que eu conheço você de algum lugar. Se eu for falar da França aqui, eu te conheço... Se lembra lá daquela época? Eu sou do pântano. Hein? Tem a esquerda e a direita, eu sou do pântano. Não se mete nada. Ah, é? Mas você canta a Marcela inteira? Toda. Ah, é? Ah, então ele vai encerrar cantando. Segura a onda aí. E Napoleão Bonaparte proibiu. Ah, sim. Por isso que eu estou sentindo alguma coisa nessa figura aqui que está na minha frente. Então Jesus, ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para eu amar você, eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que ter respeito a mim mesmo, eu tenho que ter dignidade a mim mesmo. E quando eu tenho amor a mim mesmo, agora sim, eu posso amar você com todo o respeito, não é? Você não dizer que está pintando alguma coisa, de jeito maneiro. Deus é amor. Então, quando eu amo o meu amigo, agora sim eu vou amar a Deus. Para que eu possa amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Então, essa era e continua sendo a ideia diretora do grande projeto da Boa Nova para a humanidade quando Jesus esteve aqui. E Amélia Rodrigues, ela vai dizer, em um trecho aqui que eu achei muito interessante, o primeiro combatia como as águias, inesperadamente, com violência, astúcia e impiedade. O segundo semelhava-se à pomba mansa, mensageira da paz. Essa pomba mansa, mensageira da paz, que Amélia Rodrigues diz na introdução do livro Primícias do Reino, é a mensagem de Jesus. A pomba da paz é a própria imagem do Cristo na Terra. Mas, em 1973, Amélia Rodrigues vai psicografar o livro Luz do Mundo. Naquele período, há 50 anos, esse livro está completando 50 anos, Luz do Mundo, e o livro é publicado naquele período em que a humanidade ainda estava atônita com o advento do homem ter ido à Lua em 1969. E Amélia Rodrigues, ao publicar Luz do Mundo, por si só, o título já diz tudo, Luz do Mundo, ela vai nos apresentar nesta obra magistral que a luz do mundo está entre nós. E que depois de mais de 2000 anos, Jesus ainda continua a brilhar com a tua luz de amor. E Amélia, no início da década de 70, publica esse livro através da psicografia do médium baiano Divaldo, Luz do Mundo, Luz da Vida, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que você possa entrar na casa de meu Pai só através de mim. Eu sou o bom pastor conduzindo
as ovelhas, nós que somos essas ovelhas, sendo conduzidos pelo grande pastor, que é o Mestre Jesus. Então, nesse texto, Amélia Rodrigues diz algo magistral. O homem chegou à lua, mas não penetrou o âmago do próprio ser. Há 50 anos foi dita essa frase. O homem chegou à lua, mas ainda não conseguiu penetrar na intimidade do ser. Hoje, em pleno século XXI, já mandamos o telescópio Hubble fotografar outras galáxias, já conseguimos mandar naves controladas daqui da Terra para Marte, mas a gente ainda está tendo dificuldade de conhecer as próprias galáxias, os próprios universos que existem dentro de nós. E Amélia Rodrigues, ao dizer isso, que o homem consegue mandar o homem à lua, mas não consegue olhar para si mesmo, porque a nossa libertação está em você mesmo. Quem vai lhe libertar não é o outro, é você que vai se auto-libertar no momento em que você realizar as suas viagens ao mundo desconhecido de você mesmo. Ao realizar essas viagens às penínsulas, às ilhas que existem dentro de cada um de nós. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. E conhecendo o universo, conhecerá os deuses. Porque na medida que você vai tendo este entendimento, como Amélia Rodrigues vai publicar em toda a série da sua obra, ela iria durante até 2012, ela psicografa 10 livros. E esses 10 livros que ela psicografou através do Divaldo tem tudo a ver com a linha do tempo da história da nossa nação brasileira. Porque os espíritos, sim, se preocupam com a história do nosso país e da humanidade. Então, em 67, ela publica Primícias do Reino, como eu falei. Em 71, Luz do Mundo. Em 1977, Quando Voltar a Primavera. Quando ela publica esse livro, Quando Voltar a Primavera, trazendo o perfume da primavera, das mensagens de Jesus, para que a gente seja acalentado. Era um período difícil naquela época, os anos 70, o período da ditadura, o período em que a humanidade ainda estava passando pelas suas turbulências daquela época. Depois, em 1982, é publicado o livro Há Flores no Caminho, sempre títulos de livros que nos convidam a grandes reflexões. Em 93, Trigo de Deus. Em 97, Dias Venturosos. E no ano 2000, Até o Fim dos Tempos. Esse livro, Até o Fim dos Tempos, tem um capítulo que fala sobre o joio e o trigo, que é majestoso. É uma reflexão de qual é a nossa posição diante da vida. Se você é joio ou se você é trigo. Pelo fato de você saber cantar o hino francês, então você é um trigo, não é joio. Não? Nem trigo, nem joio. Cada um temos um pouco do trigo e do joio, não é? Carregamos o DNA do joio e o DNA do trigo. Só que com o passar do tempo a gente vai elaborando ou modificando esse joio. Em 2008, ela lança o livro A Mensagem do Amor Imortal. E encerrando, em 2012, Vivendo com Jesus. Vivenciando a mensagem de Jesus.
O que é viver com Jesus na nossa vida diária? É o que está escrito aqui nessa mensagem, que eu achei assim primoroso, que diz assim: para todas as direções existem caminhos. Para todas as direções, James, existem caminhos? Sim. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também os há largos e longos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. O êxito ou o fracasso vai determinar do seu livre-arbítrio. É você que vai estabelecer qual dos dois caminhos você quer seguir. Portanto, meus amigos, já encerrando, teria uma mensagem aqui do livro Até o Fim dos Tempos, e que eu achei conveniente ler para todos vocês. A sua saga é o amor em plenitude. No entanto, escolhe pessoas simples, corações singelos, mentes não desenvolvidas culturalmente, para estabelecer as bases da vida eterna. Ou seja, Jesus escolheu os mais simples para fincar as suas balizas do teu evangelho na mente e no nosso coração. Portanto, meus queridos irmãos, Amélia Sacramento Rodrigues foi a poetisa do mundo espiritual e que muito nos ensinou. Amélia Rodrigues vai psicografar uma mensagem, Poema da Gratidão. E se vocês permitirem, eu vou ler esse poema da gratidão, e após o poema da gratidão, podemos encerrar com o hino? Pode? Pode, senhor. Pode? Porque... é a hierarquia. A hierarquia? Aí eu vou pedir permissão, que é o mais antigo oficial. O Major. Permissão, Major. Pode, Major. Quando ele falou, isso eu vou falar, eu não posso falar porque está sendo gravado, não é? Está sendo gravado, mas permissão ele pode? Aí cumpriu agora. Poema da Gratidão. E aqui no auditório a gente encontra um companheiro que sabe cantar o hino da Marselhesa. Eu vou tornar a repetir. No século XIX, as pessoas não cantavam o hino nacional brasileiro. Era o hino francês, a Marselhesa. Nas escolas, em qualquer lugar, cantavam a Marselhesa. Há 6 anos atrás foi publicado na revista O Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira. E Divaldo foi publicado na revista O Reformador, tem 5 anos, mais ou menos 6 anos. Que aqui no Brasil, no século XX, reencarnou aproximadamente 2 milhões de ex-franceses reencarnados no Brasil. Entendeu agora por que é que você fala francês? Porque você tem cara de francês, agora com cara de soteropolitano. Ele diz isso. Então, entre muitos companheiros do movimento espírita, tem muitos ex-franceses reencarnados, padres franceses, militares franceses, Luciano dos Anjos, que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele é a reencarnação de Camille Desmoulins. Não sei se vocês sabem, mas foi Camille Desmoulins
que escreveu o hino da França. E outras figuras que vieram compor o cenário político brasileiro da década de 30, da década de 40, era a reencarnação de muitas figuras que participaram da Revolução Francesa. E no movimento espírita, o que mais tem são espíritas que viveram naquele período da França mais turbulento, reencarnado no Brasil, para dar continuidade com o advento da doutrina espírita que surgiu na França. Então, explicado, eu vou ler aqui apenas um trecho do poema da gratidão. Só um trecho pequenininho. Senhor, nós desejamos agradecer tudo o que nos deste, tudo o que nos dá, o ar, o pão, a paz. Gostaríamos de agradecer-te a beleza que vislumbramos nos painéis da natureza, agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos vemos a terra, vemos o céu, detemo-nos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar o nosso amor. No entanto, diante de nossa claridade visual, há os que não têm amanhecer e se debatem nas trevas. Sem hora matinal, deixa-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, e que ouve o tombarilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça cantar, as melodias dos imortais, que ouvidos não se esqueçam jamais, pela minha faculdade de ouvir. Deixa-me pelos surdos pedir, eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também poderão vir. Gratidão, muita paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos agradeça pela nossa vida e especialmente por esse grande trabalho maravilhoso que a capelania está realizando, porque certamente vai modificando os nossos padrões mentais, vai trazendo um novo psiquismo espiritual para a humanidade, porque Jesus iria dizer, quando estão em oração, estamos presentes. Há uma pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, não pensem que essas cadeiras que estão aqui estão vazias. Estão repletas, cheias de companheiros desta e de outras vidas e que se vinculam a nós espiritualmente. Gratidão, muita paz. Ele pode. Olha, Depois da prece? Mas a prece final não passou. Vamos ver a prece. Não, pode subir. Você está com medo de mim, rapaz? Suba aqui. Eu estou pesado aí. Estou perdendo o equilíbrio. Quando eu tinha 6 anos, eu achei uma gramática em francês na lata de lixo. Com 7 anos eu já estava lendo a gramática em francês. Eu sempre tive uma identificação espiritual muito forte com a França. Eu sei que eu sou brasileiro,
Mas quando o Brasil jogou com a França, de Michel Platini naquela época, e eu disse, eu sou brasileiro, mas eu vou torcer para a França e para o Brasil. Aí jogou Brasil e França. E eu virei e disse assim, que vai ganhar esse jogo é Michel Platini. E Michel Platini ganhou. E eu quase ia sendo lixado dentro do banco, porque fizeram um joguinho lá e a França ganhou e o Brasil perdeu e eu quase ia sendo lixado dentro do banco. Não é? Eu tenho uma identificação muito forte com a França. E quando eu ouço essa música, aí sabe? Então... Mas antes de falar, cantar o hino francês, eu também ganhei muitos inimigos por causa desse hino. Foi no colégio que eu estudei, que o Major estudou. Infelizmente as pessoas não interpretam a realidade. O hino da França nada mais é do que chamando o povo para ter escolas melhores, pão na mesa e respeitar o próximo. Claro e evidente que teve a fatalidade das mortes, mas não existe revolução sem sangue derramado. Se Jesus Cristo, que é o nosso mestre, não tivesse derramado sangue na cruz, eu não estaria aqui agora nem com ele. E a coincidência, ele gosta do hino francês, e eu gosto também. Vou cantar agora. Allons au fond de la patrie, le jour de gloire s'est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est élevé. Adondez-vous de nos compagnes, mugir ces féroces sordins, qui viennent juste dans nos bras. Ergogez-vos, filhos e companheiros, armez-vos, citoyens, formez-vos batalhões, marchez, marchez, puis sangue pour, abrez-vos os silões. Liberté, liberté, chérie, combater, combater, avec ter défenseurs. Liberté, liberté, chérie, combater, combater, avec dos défenseurs. Atemar-vos assim, e ter nos inimigos respirant, que cara contre eux et notre gloire. Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos pelas palavras que foram nos passadas. Senhor, gratidão, gratidão por essas mensagens de liberdade, mensagem de paz, mensagem de amor, Senhor. Obrigado por todo esse ensinamento que tem como base a vossa luz. Obrigado, Pai, por todas essas mensagens que agora passamos a internalizar, refletindo, Pai, nesse final de semana, sobre a vossa seara, seu reino dos céus, aqui na terra. Obrigado, Senhor, mais uma vez.